Nesse vídeo de hoje, eu quero com vocês aqui entendermos como São Paulo, a cidade de São Paulo, se tornou um dos grandes campos de batalha e de disputa política da esquerda no Brasil. As razões são evidentes, né? Você tem a maior capital brasileira, uma cidade com muitos milhões de habitantes, que é um centro empresarial, que é um centro cultural brasileiro, que agora, nesse segundo turno, tem dois candidatos. Um candidato do PSDB, que é o Bruno Covas, e um candidato do PSOL, o Guilherme Boulos, numa chapa com a Erundina. O que houve inicialmente, e isso aconteceu em várias cidades, houve uma dispersão das candidaturas. Então, cada partido propôs uma candidatura, o que é normal, porque cada partido tem as suas visões de realidade, né, as suas propostas diferentes, há divergências programáticas, então cada candidatura ali representa uma visão de mundo e normal. Isso faz parte do tipo de democracia que existe no Brasil, né, esse pluripartidarismo no qual você se alinha ao PT, eu sou PT desde criança, então vou votar no PT, eu sou do PSOL, concordo com as pautas do PSOL, eu sou da Rede, eu sou do PDT, ou seja, você se alinha aos partidos diferentes, né? Alguns alinhados à esquerda política brasileira, outros alinhados mais a um centro político difuso, outros alinhados mais à direita ou à extrema direita ou à extrema esquerda, ou seja, você se orienta nesse cenário, nesse mapa amplo, né? Você tem vários partidos diferentes, você pode optar e muitos partidos, de fato, marcaram território no primeiro turno. O que, de certo modo, embora represente essas diferenças, né, essas diversidades programáticas, também acabou prejudicando certos candidatos, né? Quando você tinha muitos partidos de esquerda disputando, o eleitorado se dividia e no segundo turno acabava chegando ali, ou acabou chegando, dois candidatos de direita, ou um candidato desse centrão fisiológico e um de direita. E aí a opção fica entre o menos pior. Se houvesse ocorrido uma movimentação em torno de uma candidatura principal ou duas candidaturas mais fortes, que os partidos de esquerda houvessem se concentrado, formado a tal frente ampla que a gente tem debatido muito aqui, né, que é uma proposta para 2022, mas que poderia já ter se manifestado nas eleições agora, municipais. Então, se houvesse ocorrido essa manobra, né, vamos escolher quem tem mais viabilidade política de ganhar a eleição, certamente o cenário poderia ter sido muito diferente em muitas cidades brasileiras, mas não aconteceu. Porém, agora no segundo turno em São Paulo, você tem visto essa manobra, né? Então, como eu disse, tem a chapa aqui do Guilherme Boulos com a Erundina, chapa do PSOL, e segundo a última pesquisa do Ibope, que foi de 4 dias atrás, o Bruno Covas lidera com 47% das intenções de votos e o Guilherme Boulos está com 35%. Como eu havia dito anteriormente, ele tem um longo caminho a percorrer aqui, porque você tinha também vários candidatos de direita ou de extrema direita, e esses eleitores certamente vão orbitar o Bruno Covas. Muito difícil pensar que um eleitor, sei lá, do Russomano ou do Mamãe Falei vá votar no Boulos depois. A não ser que ele consiga reverter a imagem dele, consiga concentrar os votos de eleitores da direita, o caminho dele é um caminho tortuoso, é um caminho pedregoso aqui. Pode ser que fique apertada a votação, mas ainda me parece que o Bruno Covas tem uma vantagem. Também precisaria comer alguns votos ali, puxar alguns eleitores do próprio Bruno Covas. Eu acho que nesse cenário aqui é um cenário complicado para o Boulos, mas ainda tem chances, mas é bem complicado mesmo o negócio aqui. E daí o que aconteceu? Essa semana a gente viu essa movimentação, como eu disse, né? Então eu vou começar com a Tabata Amaral, porque ela expressou o apoio ao Guilherme Boulos e isso surpreendeu muita gente, né? Chegou a ser trending topics, o pessoal detonando a Tabata ou dizendo que ela se redimiu. Ou seja, houve diferentes reações em relação à Tabata. Isso também tem a ver com a própria postura do PDT. O partido inicialmente disse que não apoiaria, que depois eles analisariam a decisão e finalmente eles resolveram apoiar, junto com a Rede Solidariedade, resolveram apoiar o Boulos em São Paulo. Então eu vou ler para vocês aqui a nota da Tabata Amaral. Em tempos de grande polarização e ameaças autoritárias, é um alívio ver dois candidatos jovens e comprometidos com a democracia disputando o segundo turno em São Paulo. No primeiro turno, apoia a candidatura de Marina Elou, Rede, mulher progressista que apresentou propostas focadas na melhoria de vida dos moradores das periferias. Como uma deputada jovem progressista que luta pela transformação da nossa política, não me alinho inteiramente com nenhuma das duas candidaturas que disputam agora o segundo turno. Só teremos uma cidade justa e desenvolvida quando colocarmos as periferias no centro da gestão municipal, com responsabilidade fiscal e uma gestão eficiente. Por isso,
o meu posicionamento será, sobretudo, contra aquilo que não me representa. O vice-candidato de Bruno Covas, Ricardo Nunes, acusado de violência contra a mulher, com suspeita de corrupção e com histórico de homofobia, é a antítese de tudo o que acredito. Não podemos legitimar no poder alguém que não respeita direitos humanos fundamentais e demonstra não ter comprometimento com a ética. Isso, para mim, é inegociável. Por outro lado, é fundamental que a postura aberta ao diálogo, especialmente com quem pensa diferente, que o PSOL tem demonstrado na campanha, se mantenha. Mais do que nunca, precisamos de pontes e não de muros. Vivi na pele as consequências da desigualdade e por isso mesmo espero que, caso Boulos e Erundina sejam eleitos, compreendam que só conseguiremos promover oportunidades iguais para todos com a participação de diversos setores da sociedade. Nesse segundo turno, votarei na chapa Boulos e Erundina. Acredito que precisamos priorizar quem mais precisa, por meio de uma educação pública de qualidade, moradia digna, renda e oportunidades para todos. Sigamos juntos por uma São Paulo mais justa, desenvolvida e ética, e para que os comprometimentos feitos agora não sejam apenas promessas. Então ela faz aqui um texto meio que criticando as duas chapas, né, dizendo que tem suas discordâncias, mas ao mesmo tempo expressando o apoio à chapa do PSOL com o Boulos e Erundina. É só importante ressaltar, gente, como eu disse, há essas divergências partidárias, mas, em essência, quem é progressista vota em candidatos progressistas. Mesmo que você tenha partidos distintos, com diferentes pautas progressistas, porque muitos partidos de esquerda têm essa visão progressista, caso haja essa escolha, que agora é uma escolha quase um plebiscito, né, Bruno Covas reelege ou a chapa de oposição do Boulos, quem é progressista acaba escolhendo o que parece mais óbvio, né? Aquilo que representa os seus valores, os seus interesses. E esse é outro aspecto da eleição, né? Quando você é um eleitor, você deve procurar os candidatos que te pareçam representar aquilo que você precisa, suas necessidades. Então, se você é um trabalhador, qual candidato dialoga com a classe trabalhadora? Se você é um professor, qual candidato vai defender a classe, a categoria dos professores? Porque a gente não pode pensar que os interesses são idênticos, né? Os interesses da elite, do empresariado, não é o mesmo necessariamente do interesse do trabalhador, do funcionário. Então, é nesse momento que você, como eleitor, você, como participante desse jogo democrático, vai decidir, com base naquilo que eles dizem, quem é o seu candidato. Eu já falei aqui várias vezes também, se a gente for pensar nessa distinção, né, entre esquerda e direita, nesse espectro político, tem muito a ver com isso, né? Quais são os grupos, os partidos, os intelectuais, os candidatos que representam uma redução da desigualdade, um confronto às desigualdades sociais, e quais candidatos, grupos, partidos representam um reforço da desigualdade. Ou seja, a compreensão de que existem desigualdades, isso não vai mudar e a gente lida com o mundo desse modo. Enquanto que do outro lado você tem pessoas que não, a desigualdade não é algo natural, a gente tem que confrontar isso, a gente tem que reduzir a desigualdade. Certamente a gente pode estreitar esse abismo que existe entre os mais ricos, os mais poderosos e os mais fragilizados. Isso pode ser feito, isso deve ser feito. Então é nessa hora que você vai decidir. E daí, como eu falei sobre essa frente ampla, né, que é pensada para 2022, a gente teve no programa eleitoral ontem do Boulos a seguinte cena: o ex-presidente Lula, o governador do Maranhão, Flávio Dino, a ex-candidata à presidência, que foi ministra de Estado, a Marina Silva, e você também tem aqui o ex-candidato, também ex-ministro de Estado, o Ciro Gomes. Todos os quatro figuras centrais na política brasileira, você não pode negar aqui, né? Você pode discordar, você pode não votar jamais nessas pessoas, por mais diferentes motivos, mas são quatro pessoas, são quatro figuras basilares na esquerda brasileira, pelo menos, e elas estão aqui as quatro juntas manifestando o apoio à chapa Boulos e Erundina. Então isso já demonstra, de certo modo, como alguns desses partidos e algumas dessas figuras puseram de lado as possíveis diferenças e se unem agora nesse campo de batalha específico que é São Paulo. Como eu disse, é uma cidade importantíssima no cenário brasileiro e uma vitória do Boulos aqui poderia também apresentar uma guinada nesse jogo político brasileiro, né, que a gente teve nos últimos anos aqui a tomada do poder pela extrema-direita e agora poderia ser uma retomada de um outro tipo de proposta. E eu já falei aqui anteriormente, essa semana, se não me engano, sobre o Boulos e como ele também desponta como uma figura central, uma liderança, né, uma possível liderança jovem agora, que vai certamente ocupar muitos espaços na política brasileira. Então esse jogo está dado aqui, os dados estão lançados, ele está na disputa, ele está na briga, precisa reverter votos, isso é inevitável, ele vai ter que conquistar votos do Covas, vai ter que conquistar votos que foram para candidatos de direita, porque senão ele não vai conseguir. Mas talvez essa união agora, essa demonstração de uma certa unidade, pode sim aproximar esse jogo, tornar mais disputado e, quem sabe, levar a um outro resultado, além do mais provável, que é a reeleição do Covas.
Hoje, por exemplo, o Estadão lançou um editorial defendendo Covas, demonstrando apoio ao Covas e criticando um aventureiro, entre aspas, aqui, como o Boulos. Então você vê também que o establishment começa a se mobilizar agora como reação a essa possível, né, potencial vitória do Boulos. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, se vocês estão acompanhando a eleição em São Paulo e por que ela se tornou central nesse debate. Se você viu ontem esse vídeo de campanha do Boulos, né, reunindo ali Lula, Ciro Gomes, Marina Silva e Flávio Dino em apoio à chapa dele, se isso já demonstra uma mudança de percepção mesmo do jogo, o que está acontecendo? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, confira meu canal na Twitch e confira meu livro sobre o Bolsonaro e também sobre o juízo histórico. Um grande abraço para vocês e até mais.